Boa tarde, hoje é dia 22 de outubro de 2025. Eu me chamo Fabiana, sou estudante de administração pública do primeiro período. Hoje eu estou com a entrevistada Cirle Brum de Oliveira Guimarães, de 51 anos, do gênero feminino, que tem como dependente uma filha. Sua formação acadêmica é uma graduação em Economia Doméstica na UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sua segunda graduação em Pedagogia pela UERJ, pelo vestibular da CEDERJ. A sua pós-graduação em Educação Inclusiva na UFRJ. Também sua pós-graduação em Psicopedagogia na Unigama. E um mestrado em Políticas Públicas e Análise de Programas Sociais em Economia Domésticas na UFV. O seu tempo de casa e unidade na Universidade Rural é de 16 anos, onde ela ocupou o cargo de assistente administrativo no departamento DCJ. A gente queria agradecer pela sua presença, sua participação na nossa pesquisa, que vai ajudar muito na nossa formação acadêmica e para entender também um pouco desse mundo. E a gente queria começar querendo saber qual foi a sua trajetória profissional até chegar a esta unidade. Então, boa tarde, eu também agradeço por poder participar um pouquinho dessa história de vocês, da formação de vocês, né, na universidade que eu trabalho, é um curso também, né, do meu instituto. Bom, a minha trajetória profissional, na realidade, ela não tinha como alvo o serviço público, né, muito menos ser assistente administrativo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu estudei aqui de 93 a 98. Em 98 eu me formo em licenciatura, em 99 em bacharelado, num curso que não existe mais, que era Economia Doméstica. Depois da minha formação, meu primeiro trabalho enquanto profissional foi professora substituta desta universidade, dentro do curso em que eu me formei. Fui professora substituta por 2 anos. E aí eu sigo a minha trajetória, entro no mestrado, faço meu mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Enquanto fazendo o mestrado, eu volto para essa universidade como professora substituta novamente. Eu já tinha passado, né, os 2 anos do primeiro contrato. E aí, dentro da minha trajetória, eu vou ser professora substituta uma 3ª vez. Mas quando eu estava no mestrado, e aí a gente fica pensando em várias possibilidades profissionais, e o meu intuito sempre foi trabalhar com a educação, mas a gente não sabe o que vai acontecer com a vida, as oportunidades vão aparecendo, e surgiu o concurso para rural de assistente administrativo. Um dos cargos era esse, né? E eu me inscrevo no meio do mestrado, faço a prova sem muita pretensão, e nesse tempo eu também estava buscando outras coisas, como fiz concurso para Emater, em Minas, enfim. Em paralelo, sempre trabalhei em escola de ensino fundamental e médio. Sempre trabalhei na educação. Enquanto professora, a gente trabalha em mais de uma escola, né? Mesmo enquanto professora substituta, eu tinha os meus contratos enquanto professora do ensino fundamental e médio. E até que chega um momento nessa minha história, e aí é o setor privado que eu trabalho, que eu vou ser coordenadora pedagógica, né? Então isso também está na minha trajetória profissional. E passo tudo paralelo, e aí eu passo para rural, eu sou aprovada, mas não convocada. E o concurso ele vale por 2 anos. Passaram-se esses 2 anos, e no final desses 2 anos, com toda a reforma que a gente teve a questão do ProUni, então a nossa universidade teve uma expansão, assim como tantas outras, aumentaram os números de cursos, enfim, de departamentos e de coordenações, e vários candidatos desse concurso são chamados para a universidade. E aí eu também sou chamada para a universidade. Então, assim que eu entro
no serviço público. E eu estava lá dando aula, já estava como coordenadora pedagógica em escola privada. Então, os cargos que eu exerci, né, na minha vida foi de professora, coordenadora pedagógica e assistente administrativa da universidade rural, né, da nossa universidade. Foi? Foi. Respondi tudo? A senhora falou, né, que já trabalhou no setor privado e agora a gente ia saber por que a senhora optou pelo setor público e não mais pelo privado. Você comentou que fez vários concursos públicos, mas por que o concurso público? Sim, eu sou de uma geração em que eu ouvia direto meu pai falando, né, da segurança, de um trabalho a partir de um concurso, né, ser servidor público, segurança mesmo, financeira, profissional, enfim, de carreira, né, e de uma certa forma isso fica incutido, né, e de fato há uma diferença enorme quando a gente tem a experiência do privado e a experiência do público, por mais que as minhas funções foram totalmente diferentes. Lá eu era professora, coordenadora, e aqui eu sou assistente administrativo. Por mais que sejam funções tão diferentes, ainda assim, eu acho que vale para qualquer função. A segurança de estar num serviço público, eu sou concursada, né? Que dá toda segurança, até incentivo para você aceitar, né, assumir esse cargo em que você entrou. Então eu pensei de fato na segurança e no salário, porque enquanto professora eu ganhava bem menos do que o que eu ganho enquanto assistente administrativo. E sendo assistente administrativo na universidade rural, e aí eu tenho que falar, não tem como não falar de outros benefícios, eu moro aqui, né? Então a universidade, ela me abraçou quando eu era aluna, e eu acho que abraça até hoje os alunos, né? E ela me abraça enquanto funcionária também, né? Eu tenho uma casa, o meu quintal é a universidade rural, enfim, e aqui eu também trabalho. Então eu posso dizer que é uma segurança física, uma segurança financeira, uma segurança de perspectiva de futuro, sabe? Então isso me fez escolher o setor público. E como coordenadora pedagógica, que é a função da senhora no setor privado, quais eram as suas principais atividades? Então, enquanto professora, a gente planeja especificamente, né, as nossas aulas, para dar aula em cada turma. Enquanto coordenadora pedagógica, a gente fica com a responsabilidade de auxiliar os professores nesse planejamento e nessa organização das aulas, assim como do calendário anual. Quais são as atividades previstas para o ano? O que cada professor vai fazer, ou qual a responsabilidade de cada um em cada um desses eventos, né? Então, tem não deixa de ter, né, uma função administrativa também. Administra tempo, planeja atividades, né? Tem um administrativo aí. Só que é muito mais um papel carregado do humano, não que aqui não seja, mas tentar me explicar, né? Do humano mais próximo, de lidar com emoções, porque você está lidando com famílias, você está lidando com crianças, você está lidando com professores que também são seres humanos, com as suas famílias, com as suas cargas, com as suas insatisfações em relação ao trabalho mal remunerado e por aí vai, né? Mas também posso dizer que a minha realização, ela ainda é a educação. Maravilhoso. E enquanto a senhora citou vários você tem lida com o humano, então a senhora teve alguma dificuldade durante esse período como coordenadora pedagógica lidando com o humano? Ah, sim, algumas. Porque nós, né, eu também enquanto humana, constituída num contexto, né, com princípios e valores, e aí você
lidar com vários outros, né? Várias outras formas de ver a vida, de lidar com as questões, de educar seus filhos, diferente da forma que eu fui educada, diferente da forma que eu educo a minha filha. Muitas coisas a gente percebe claramente que não é o melhor caminho, mas os pais vão achar aquele o melhor caminho. E eu digo melhor caminho não porque o meu é o mais certo, sabe? O mais adequado, não. É visando mesmo a questão da educação e da aprendizagem, né? E aí você não poder, muitas vezes, falar claramente, sabe? Você tem que ter muito tato, muito cuidado. E hoje está cada vez mais difícil, as pessoas estão muito melindradas. Os filhos estão fazendo determinadas coisas dentro da escola e os pais vão lá e batem com a gente que o filho dela não faria ou não falaria tal coisa. Outra situação, uma situação que eu passei, já com o uso de celular, uma mãe foi na escola para brigar comigo porque eu tinha chamado a atenção da filha que estava com o celular. Mas a filha estava com o celular, ela saiu de sala, ela foi pro banheiro, estava perdendo a aula no banheiro mexendo no celular. E a mãe tirando, né, a minha autoridade enquanto profissional ali da educação, que queria que a filha dela só estivesse em sala, né? Enfim, outra dificuldade que eu passei também no setor privado é ouvir de responsável, mas sou eu que pago o seu salário. Né? E você falar assim, não é você que paga o meu salário. O que você paga de escola não paga o meu salário. Né? Essa não é a questão, essa não é a discussão. E tudo isso você tem que colocar de uma forma muito tranquila, porque senão sem perder a ética, vira uma briga, uma bola de neve, né? E eu acho que tá cada vez mais complicado. Então, assim, foram algumas das dificuldades, conflitos de ideias mesmo, como eu penso a educação, como a gestão da escola pensava a educação, como alguns professores pensavam a educação. Quando a gente começa a ter criança de inclusão, mesmo sem conhecimento, que era tudo novo, né? Então tem que buscar conhecimento, mas o outro não quer buscar conhecimento, só quer tratar a criança como indisciplinada e que não quer nada. E você fala, não é isso, e o olha só. conhecimento é constante, ele Exato, muda a todo momento. Exatamente. Conhecimento é movimento, né? Então essas foram algumas das situações, né, então, como você disse, as dificuldades de trabalhar em setor privado, você pode nos contar se você acha mais fácil trabalhar no setor público e quais são essas facilidades? Pode dar um exemplo? Então, eu não sei se eu chamo de facilidade, né? Eu acho que é mais fácil se eu comparo com o meu papel anterior. Porque na minha função aqui, eu não tenho as mesmas responsabilidades ou não estou no mesmo lugar de embate do que eu estava lá como coordenadora, que mal ou bem eu estou na equipe de gestão da escola. Aqui eu atendo ao público, eu sou uma funcionária de um departamento, né? Então no departamento a minha função principal é atender as demandas dos professores. Então eu lido diretamente com os professores. A gente sabe de N problemas dentro da universidade pública, inclusive de assédio dos seus chefes ou de professores porque se acham superiores em relação aos técnicos. Eu não tive esse problema no meu departamento. Né? Eu caí num departamento em que estava sendo criado no ano que eu entrei, em 2009, e nele eu estou até hoje. Então a maioria dos professores vieram entrando e eu secretariando o concurso em que eles entraram, porque eu estou desde o início, né? Pra vocês terem uma ideia, a minha história tá tão aqui que eu engravido e quem entrou no início também me viu grávida e vê hoje a minha filha com a idade do curso. Caramba. Né? Praticamente, porque a Vitória nasce em 2010. Então, a facilidade, eu acho que
a questão de ser um serviço burocrático, então, né, tem uma repetição, por mais que a gente tenha uma variação ou outra. Ao longo desses 15, 16 anos, eu tenho atualizações de sistema. Por exemplo, quando eu entrei, eu trabalhava com processo no papel. Hoje em dia, todos os nossos processos estão digitalizados, estão online, né? A gente não trabalha mais com papel. Quando eu entrei, eu tinha que arquivar tudo quanto é tipo de documento no arquivo físico. Hoje em dia, a gente não tem mais esse arquivo físico, né? Então, assim, eu acho que uma das facilidades era essa questão do trabalho mais burocrático, mas eu encontrei alguns contratempos, digamos assim, nas minhas relações, né, com o meu primeiro chefe, de eu também conseguir me posicionar e, independente de eu estar em estágio probatório, olha, o seu direito vai até aqui, o meu, né, vem até aqui, ou vai até aqui. Mas consegui ir construindo isso de uma forma até que tranquila. Tive um entrave ou outro? Tive. Mas o fato de sermos regidos por uma mesma lei, por mais que haja uma hierarquia, né? O meu chefe está acima de mim, né? Há um respeito, porque nós somos regidos pela mesma lei. E então eu posso... onde o direito dele acaba é onde a senhora começa. Exato. Então eu tenho meios legais de exigir isso, sabe? Eu acho que essa é uma facilidade. E no privado, a gente inclusive fica com medo de perder o emprego, né? No público não, calma aí. As coisas não funcionam assim, né? Mas assim, graças a Deus, eu tô num departamento onde as pessoas, os professores e os chefes, né, reconhecem o meu papel, reconhecem a importância, né, do meu papel dentro do departamento, e é uma relação de muito respeito. Agora, dita as facilidades, né, eu quero saber se a senhora teve alguma dificuldade, algum desafio que a senhora teve que enfrentar dentro do serviço público. Eu acho que assim, dos desafios, que eu acho que é natural de qualquer profissão, foi essa transformação mesmo que a gente vem tendo, né? Essa atualização que também é necessária, porque aí você vai tendo que reaprender como é que se faz. Como eu falei do manual, a gente está completamente digital, a gente não sabe tudo o tempo todo, às vezes chega uma demanda que não é comum para o meu departamento, mas aí eu volto na facilidade, porque eu tenho colegas para compartilhar, a gente tem a quem perguntar como fazer. Então essa atualização, acho que foi um desafio. E mais atualmente, um grande desafio foi o fato da gente ter que se reunir numa secretaria unificada, né? Então eu tinha minha sala com o meu chefe, o meu departamento. E hoje nós somos 5 secretárias numa sala, né? Todas secretárias de departamento, e cada uma com o seu chefe. E aí esse tem sido um desafio, porque é um rearranjo novo. Há momentos que um está de férias e a gente cobra as férias desse outro secretariando para um outro curso, que não é mais só o meu. Então, a gente ainda está nesse processo. Então, ainda está sendo um desafio. E agora, mais recentemente, né, dentro desse processo todo, primeiro veio a questão do ponto eletrônico, né, que foi implantado na universidade. Quem não está nesse sistema de trabalho do ponto está no trabalho de secretaria única, e a gente registra através do Polari. Por desenvolvimento, por desempenho de atividades. O Polari é um sistema diferente do SIG-RH, né, onde a gente vai registrando diariamente quais são as nossas atividades. E aí é um desafio e dá um certo incômodo, porque a gente sabe também que é uma forma de controle, sabe, do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer, né, e não deixa, a gente não deixa. Até tem esse estigma, né, de que o funcionário que não vai fazer, né. E a gente está numa secretaria muito comprometida, são 5 técnicos, assistentes administrativos, extremamente comprometidos com seus trabalhos, com seus horários.
enfim, em colaborar, né? Colaboramos muito uns com os outros nesses períodos que a gente tem que estar ausente por férias ou por questão de saúde e doença. Então a gente ainda está passando por essa transição e acomodação da novidade, que é Secretaria Única, Registro de Atividades em Polari. Trabalho remoto em 2 dias e trabalho presencial 3 dias, que é o que funciona na nossa secretaria para todos os funcionários, né? Agora a gente queria saber um pouco das suas metas pessoais e profissionais que você atingiu durante esse tempo de serviço público. Então, estar no serviço público, eu gosto muito de estudar, né? E me dá essa possibilidade também. Eu sempre trabalhei do período tarde e noite, porque o meu curso é noturno, né? Então, tendo esse horário tarde e noite, eu pude fazer cursos, né, de especialização que eu queria. Hoje eu almejo, já tive a minha filha hoje está com 15 anos. Então eu já tenho o objetivo de fazer o doutorado no ano que vem, e aí isso agrega no meu salário, né? Então eu acho que esses objetivos, né, a gente vai criando também por ter essa possibilidade, esse tempo no meu dia, né, no caso, por conta até do meu horário de trabalho, né? E da forma que eu estou trabalhando hoje, que é o PGD. Né? Hoje eu faço, que é por produção, né? Então eu tenho 2 dias em casa trabalhando de forma híbrida e 3 dias trabalhando aqui dentro, né? É trabalhoso estar de forma híbrida, porque a gente nunca tá só no trabalho da rural enquanto em casa. Você faz outras coisas, às vezes é mais cansativo, porque a demanda chega por celular, né, do chefe, de professores, porque os professores têm o meu contato diretamente. Então as demandas vão chegando pelo celular, e aí eu tô em casa, é óbvio que eu vou fazer um almoço, é óbvio que eu vou esticar uma cama, eu vou pendurar uma roupa e vou trabalhar. Sim. Né? Exatamente. E aí tem momentos que não dá para fazer isso, porque o chefe quer conversar e a gente faz uma reunião online com algum grupo, enfim. Depende muito da dinâmica. Acho que respondi. E a gente queria saber um pouquinho, a senhora é assistente administrativo dentro de qual departamento? Departamento de Direito. A gente queria saber o que engloba o trabalho da senhora. O que a senhora faz dentro desse departamento como assistente administrativo? Bom, como eu falei anteriormente, eu atendo, na grande maioria, as demandas dos professores. Né? Então, por exemplo, se tem reunião de departamento, eu vou secretariar a reunião de departamento. Se eu tenho um concurso de professor substituto, eu vou estar em toda a organização, junto com os professores, com a comissão, em relação à organização desse concurso. Se for de professor efetivo, a mesma coisa. E aí, dentro de secretariar esse concurso, elaborar, digitar as atas, enfim, acompanhar a comissão o tempo todo. E até mesmo ficar em sala enquanto os candidatos fazem prova, por exemplo, porque a comissão está fazendo outra coisa. Outra atividade do dia a dia. Tá sempre verificando todas as demandas que chegam por e-mail, hoje por WhatsApp também, né, que chegam através do nosso sistema eletrônico, que é o CIPAC, né? E aí a gente usa muito CIPAC, cadastro dos documentos, memorando, abertura de processo, tudo através do CIPAC, mesa virtual, né? Tem aí um caminho. E diferente de atendimento de professor, para atendimento de aluno, eu faço também todo o acompanhamento de concurso para monitor, lançamento. Aí depois que o monitor entra, o encaminhamento de toda a documentação para o registro desse monitor, lançamento de frequência desse monitor. Elaborar, encaminhar os memorandos, o chefe deixa todas as demandas. Por exemplo, de ontem para hoje a minha chefe pediu para eu não esquecer de solicitar uma portaria. Eu faço essa solicitação através de um memorando. Que mais que dá tanta coisa?
Ainda para aluno, quando o aluno quer justificar uma falta, pedir segunda chamada, isso ainda é também no departamento. Acompanhar exercício domiciliar passa por departamento. Às vezes o professor precisa de suporte, auxílio e às vezes até que a gente faça para ele em relação aos processos que eles precisam abrir, instruir e acompanhar de progressão, de atividade de extensão, de pesquisa. Muitas vezes eu auxilio nisso. Eles me mandam os documentos e eu coloco por eles, né? Alguns têm dificuldade digital mesmo, sabe? É a adaptação, né? Que a senhora passou pro papel, pro físico. Isso. E teve gente que não conseguiu que não conseguiu fazer esse caminho. E fora atender presencialmente, eu tô ali atendendo quem chega, né? Professor e muitos alunos ainda vêm ao departamento, né? Eu não me limito só a dar respostas do meu departamento, às vezes vem aluno com demandas de coordenação. Coordenação tem um trabalho muito diferente do de departamento, mas eu levanto da minha mesa, eu vou atrás de um colega de coordenação para saber orientar aquele aluno sobre aquilo que ele tá me perguntando, porque hoje, por exemplo, a gente não tem um técnico administrativo na coordenação de direito. Então eu acabo ficando como referência, os alunos vêm. E o que me facilita muito também é o WhatsApp. E eu tenho um retorno muito rápido dos coordenadores. Então o que eu preciso, eu mando mensagem para eles ou eu ligo, assim como para os meus chefes também, né? Chefe, vice-chefe. Para que eu possa dar o retorno para os alunos. Então, basicamente, é isso. Então, agora que sabemos suas contribuições, a gente queria saber o que mais lhe provocou orgulho no seu trabalho. Olha, eu acho que acompanhar o crescimento do curso, me sentir parte mesmo, eu acho que a equipe docente também tem um papel fundamental nisso, né, pelo respeito que eles têm a mim, o quanto eles me colocam como parte, né, desse curso e do crescimento do curso, que é muito bem avaliado, né, no ENAD. Nós fizemos 15 anos no ano passado e você ouvir isso, né, num evento específico e especial por conta dos 15 anos, e você ouvir esse agradecimento, né, esse reconhecimento, e ter uma homenagem, né, e você fala assim, caramba, eu fiz parte dessa história, eu faço parte dessa história. Por mais que a gente saiba quando é falado, né, quando é, enfim, compartilhado, assim, fica mais concreto. Então, acho que esse é um grande orgulho, fazer parte dessa história. E é muito gratificante, né? Porque a senhora trabalha diretamente com os alunos, a senhora trabalha diretamente com os professores e vê isso acontecendo, deve ser maravilhoso. E eu tô desde o início, né? Então, assim, eu sou de uma época que o primeiro coordenador, porque a gente era coordenação, nós éramos ligados ao departamento de administração. E éramos só uma coordenação, depois que a gente se torna um departamento. Quando a gente ainda estava na coordenação, o meu coordenador era aquele assim, se o curso era novo, né, Ciri? Vai lá no pátio e vê se tá todo mundo em sala, se os professores estão dando aula, se o curso era novo, né? E eu ia! Isso era minha função, não era, né? Mas eu ia! Então era muito engraçado, né? Então eu tô no curso, né, desde esse momento aí do início. Muito legal. E teve algum momento que você sentiu alguma frustração no trabalho? Aqui eu tive muitas na educação, mas aqui não, frustração não. Eu sou muito grata, né? Como eu falei para vocês, é um trabalho que eu tenho boas relações, é um trabalho que me dá possibilidades, por exemplo, né, de estudar. Foi muito tranquilo e humano o período que eu tive grávida, que eu ganhei Vitória, enfim, né, todos os meus direitos garantidos, por exemplo. Eu moro aqui, então eu tenho muita gratidão. Agora, já estamos finalizando, a gente tem uma pergunta meio delicada, porque todo mundo sabe que o servidor público, fora do serviço público, tem uma certa imagem depreciativa.
A senhora concorda? O que a senhora acha dessa imagem depreciativa que a Discordo. sociedade tem do servidor público? Discordo completamente, porque eu trabalho muito e meus colegas aqui também, né? Não só da minha secretaria única, quanto do meu instituto. Infelizmente, a gente carrega, porque com certeza houveram e ainda há, né? Pessoas, com certeza vai ter. E aí a gente acaba carregando uma imagem por conta de alguns, né? E eu acho que muito mais do que daqui é de uma galera que tá num outro lugar, né? E aí você vê tanto essa coisa do funcionário fantasma. E aí a gente acaba pagando um pouquinho o pato também, né? Eu já tive vários momentos, né? De eu sair em defesa e falar, não, eu trabalho pra caramba, isso e aquilo. Eu comecei aqui trabalhando de 4 às 10 da noite, né? E aí também tive aquele momento, falei assim, beleza, eu realmente nasci pra lua e fazer o quê, né? Eu estudei, você não, aí eu ia pra ironia pra tentar dar uma humilhada, né? Eu estudei. Mas é cansativo, é chato, né? Porque essa não é a realidade. E a pessoa lutou pra estar aqui, né? Exato, ninguém sabe o quanto eu estudei, sabe? Quantos concursos eu fiz, Nossa. sabe? E ainda continuo estudando e a gente acaba participando de outros movimentos aqui, né? Eu já fui representante dos técnicos aqui no ICHS, agora eu tô fazendo parte de uma chapa que é do nosso sindicato. Então a gente se envolve com outras atividades para além do nosso papel quanto assistente administrativo, sabe? E a gente se mobiliza, a gente já fez aqui no Instituto, se reuniu em grupo e fizemos uma semana, até a gente está aí, 28, né, Dia do Funcionário Público. Então, próximo a essa data, a gente fez uns 2 encontros, uma semana de encontros voltados para o servidor público. Convidamos funcionários de outros setores, né, e para que cada um falasse das suas produções, das suas conquistas, porque a gente continua estudando, a gente continua produzindo, né, inclusive academicamente. Eu tenho vários colegas que estão ou em mestrado ou em doutorado, né, enfim, e aí é isso. Muito bom. Agora uma pergunta mais para um conselho para nós, estudantes de administração pública, para os estudantes de administração, quanto para os outros cursos. Quais recomendações a senhora daria para alguém que está pensando em ingressar no setor público? Eu acho que ainda é um caminho seguro, sabe? Um caminho que te dá, né, um bom salário. Enquanto assistente administrativo de universidade pública, não é o melhor salário. Tem outros concursos públicos, né, que se vocês puderem focar, vão dar melhores salários, né? Então, assim, desde o início, quando eu entrei, o que melhorou o meu salário, de fato, foi porque eu já tinha o mestrado. Então, eu ganhava meu salário mais 52%. E a gente tem o objetivo de fazer o doutorado, né, para somar em mais uma porcentagem. Não é um salário exorbitante, mas se a gente for comparar com a da maioria, é um salário bom, né? E a gente sabe que em outros setores públicos tem salários muito bons, né? Não é o bom daqui, tem muito bons. Então eu acho que ainda é uma boa alternativa de segurança financeira, de segurança, de perspectiva de futuro, sabe? De crescimento. E aí é foco, estudar O mais importante. e tentar. Pronto. Nada hoje, eu acho que nem hoje, nem em momento nenhum me faria sair, né? Nem se eu sofresse um assédio, por exemplo, eu buscaria os meus direitos, né? Conflitos. Até porque acho que a gente acaba chegando numa idade entendendo o que é nosso, o que é do outro, o quanto a gente gerencia somente, né, o lado de cá, o que nos compete, né? Não tem como gerenciar o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro fala. Então, assim, você fazer o seu trabalho bem e, se alguma questão aparecer, ir pela lei, ir pelos seus direitos. Então, nada me faria
perder uma segurança, sabe? De uma vida inteira, de uma história, né? E eu ainda tenho tanto a caminhar, então eu tenho uma família, uma filha. Uma coisa que não tem como não comentar, né? Eu sou casada, né? Moro com meu marido, mas o meu salário é o que sustenta de fato a minha casa. O meu salário é maior do que o do meu marido, né? Então ainda tem isso. Eu sou uma das mulheres, tantas mulheres, que acabam sendo a principal provedora do lar. Eu acho... eu nunca tinha visto um trabalho, né, uma proposta de trabalho assim, nunca tinha chegado a mim. Eu achei que foi de uma sacada incrível. Vocês estão fazendo administração pública dentro de uma universidade, né, um setor público, e entrevistar os nossos funcionários, né? Nós temos muitos profissionais aqui excelentes, que são capacitados, que correm atrás, que são humanos, que, enfim. Então, por que não colocar em contato, né, os alunos com os funcionários da universidade? Então, eu acho que foi uma grande sacada, uma bela proposta de trabalho. E é isso. Gostei muito das perguntas, acho que são pertinentes, eu acho que são de um universo mesmo que as pessoas até têm curiosidade, né? Porque não está no setor privado, está no público, que acha da fala pejorativa e direcionada ao funcionário público, enfim. E aí vocês estão ouvindo de fato de alguém que está do lado de cá. Então, muito bacana, parabéns pelo trabalho, pela proposta. Obrigada. Ai, obrigada. Novamente, a gente agradece muito pela entrevista. Eu acho que, principalmente a gente do primeiro período, acho muito bom a gente ter esse contato para entender mais sobre o curso. Eu acho que agora no começo ficou tudo meio perdido, assim. E eu acho que essa proposta ajudou muito a gente conhecer mais. E muito obrigada. Obrigada a vocês.